Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Muito bem, espero que vocês estejam bem. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você esteja vendo essa aula. Videoaula de história do sexto ano, sexto ano que nós estamos quase que finalizando a civilização grega, vendo o papel, a importância de Alexandre o Grande, já no período helenístico. Esse período helenístico, segundo os historiadores, esse período é o último período da civilização grega, período que vai fazer com que a gente perceba como aconteceu a junção entre as culturas do Ocidente e do Oriente. Por quê? Porque foi Alexandre o Grande o responsável por essa junção. Foi Alexandre o Grande, aquele homem, aquele governante que construiu um império gigantesco e fez com que as duas culturas pudessem se encontrar, pudessem estar próximas uma da outra, tá bom? Então, na aula de hoje nós vamos terminar praticamente esse conteúdo, ver um pouquinho sobre a arquitetura grega, a religião grega de forma mais específica, a escultura e nos preparar para avançar e chegar na Roma e seus períodos, Roma e suas características. Tá bom? Vamos lá? Isso, muito bem. Dito isto, vamos apresentar para vocês, mais uma vez, um mapa. Esse mapa aqui, que está na cor verde, é um mapa que vai justamente trazer para a gente uma noção exata, uma exatidão, melhor dizendo, desculpe aí, do território conquistado por Alexandre o Grande. Veja que território gigantesco, o Império de Alexandre. E aqui em rosa nós temos aqui os estados autônomos, e em amarelinho queimado puxando para o laranja nós temos Macedônia na época do advento de Alexandre, com a chegada de Alexandre. Então, desde o início das aulas, eu lembro bem que eu tenho pontuado com vocês, eu tenho afirmado, eu tenho sido até insistente para que vocês tivessem um cuidado, uma atenção com a geografia, porque a geografia é uma ciência auxiliar da história. Para quê? Para que a gente possa ter noções sobre o espaço que foi conquistado, para a gente começar a entender como aqueles governantes puderam transformar um pequeno território, construir um império com o passar do tempo, através de várias situações que favoreceram a construção daquele império. Então, o conteúdo geográfico, a ciência e a geografia em si, ela nos ajuda muito a entender o processo histórico. Eu venho falando isso lá desde o início, e também coloquei como arqueologia também como sendo uma ciência auxiliar, eu coloquei como a filosofia também uma ciência auxiliar, que parece que a filosofia não é chamada de ciência, a sociologia também. Vamos dizer que a filosofia é uma ferramenta que auxilia o processo histórico, verdade? A sociologia também colabora para isso. A sociologia, como a ciência, também colabora para a formação histórica, para o conteúdo histórico, para o processo histórico. Bem, indo para o livro propriamente dito, nós vivenciamos até agora momentos de agitações em que duas cidades são as líderes que estão à frente dessas agitações, desse processo de avanço, de recuo, de guerra, de perda, de conflitos, de vitória em batalhas. Pois bem, convido vocês para estudarmos
de forma um pouco mais aprofundada e fazer uma revisão em cima desse período helenístico. O que é que diz aqui? Temos uma legenda em cima desse mapa, que diz assim: o mapa acima revela, em relação ao mapa, né, que eu mostrei agora há pouco, o mapa acima revela a magnitude do Império Macedônio, sob a liderança de Alexandre o Grande. Não é? Alexandre o Grande tem a sua liderança e nós vamos entender um pouquinho mais, aliás, revisar um pouquinho mais com ele. Alexandre o Grande, página 196. Atenção aí, presta atenção no serviço. Alexandre o Grande manteve as estruturas políticas e econômicas dos povos conquistados. Significa o quê? Assim que Alexandre tomava o poder daquela região, ele não modificava muito aquela rotina, não. Ele deixava aquela rotina praticamente a mesma. Ele respeitava a cultura daquele povo que foi dominado. A tendência é que alguns invasores desejem impor, por exemplo, a sua religião, o seu ponto de vista político, filosófico, econômico, inclusive. Mas no caso, Alexandre manteve as estruturas políticas daqueles povos que foram conquistados, bem como sua cultura e religião. Foi mais longe, diz o livro, presta atenção aí, não é? Presta atenção aí, 196, vai mais longe. Inclusive, visando manter próximas relações com os povos em questão, estimulou o casamento de seus guerreiros com mulheres de terras conquistadas. Ele próprio se casou com a princesa persa. Aí, essa questão do casamento de Alexandre o Grande com a princesa persa, porque era um jogo político, uma aliança política, melhor dizendo. Ele se aliando, ele se casando com essa princesa persa, automaticamente aquele território, aquela região que era dominada pela princesa, passa a ser dele também. Prosseguindo na página 196, diz assim: esse período de grande dominação macedônica ficou conhecido como helenismo, pois houve um contato cultural determinante entre a Grécia e as diversas cidades da Ásia, levando a um grande desenvolvimento cultural. Alexandre, cultural ponto. Continuando aí, prosseguindo. Alexandre investiu bastante na cultura, a ponto de criar a cidade de Alexandria, no Egito, onde foi criada a maior biblioteca do mundo. No Império de Alexandre também se criaram museus e houve incentivo ao teatro, à pintura e à arte em geral. Após a morte de Alexandre, causada por uma doença semelhante à malária, o reino macedônico ficou dividido em 3 partes: o reino da Síria, o reino do Egito e o reino da Macedônia. Além disso, a Pérsia e a Índia se tornaram independentes. A Pérsia e a Índia se tornaram independentes. Vamos agora praticar os nossos exercícios na página 197. 197. Diz assim, a primeira questão: quais foram os motivos que levaram a Macedônia a invadir a Grécia? E o que foi a Batalha de Queroneia? O que foi a Batalha de Queroneia? Atenção aí para a resposta. Presta atenção aí no serviço. Isso, muito bem. Atenção. Os constantes conflitos entre as polis gregas, vírgula, os constantes conflitos entre as polis gregas, vírgula, sabe o que é polis, né? São cidades-estados, isso aí, vírgula, que participavam das ligas de Delo e do Peloponeso, vírgula,
causaram graves problemas financeiros. E redução dos contingentes de seus exércitos. Ponto. Essas graves dificuldades, principalmente de Atenas e Esparta, possibilitaram que o exército macedônio, liderado pelo rei Filipe II, derrotasse os gregos. Ponto. Prosseguindo, a Batalha da Queroneia foi o conflito entre macedônios e gregos que acabou com a vitória do rei Filipe II sobre as polis gregas. Ponto. Ok, aí essa foi a primeira questão da página 197. Segunda questão. Vá até a página 156 e releia o poema de Bertolt Brecht. Perguntas de um trabalhador que lê. Você verá que o poema descreve que cada conquista ou vitória, ela não se dá sozinha. Cada personagem da história teve auxílio de seu exército, de seu povo. Diante disso, qual a importância de Alexandre o Grande no processo expansionista macedônio no período helenístico? Pronto, olha aí a resposta. Alexandre o Grande era conhecido não só por ser hábil guerreiro, mas também por ser um consistente estrategista, e líder. Ponto. Conseguiu juntar a si, um exército muito bem treinado, bem como organizado, que era composto por enfermeiros, médicos, cozinheiros, alfaiates e artesãos. Ponto. Com sua grande capacidade intelectual, à medida que ia conquistando e dominando as regiões e os povos, fazia questão de manter suas estruturas. Ponto. Terceira questão. A cultura helenística foi muito rica no período de sua existência. Terceira questão. Quais foram
os investimentos culturais de Alexandre o Grande para o surgimento e enriquecimento do helenismo. Vamos lá. Qual seria a resposta então? Vamos lá. Resposta. O gosto pela cultura e pelas artes fez de Alexandre o Grande, um dos líderes mais intelectuais da humanidade. Ponto. Dentre seus grandes investimentos culturais, destacou-se a construção de uma cidade chamada Alexandria, onde foi formada a maior biblioteca do mundo antigo. Pronto. Concluída a fase de exercícios, vamos para o estudo do lado cultural grego, cultural e religioso, indo agora para a página 198. Vamos entender, entender o processo religioso grego, que passa pela mitologia. O que significa mitologia, professor? Muito bem, mitologia, estudo dos mitos. O que é mito, professor? Aquilo que pode ser verdadeiro ou falso, pode ser uma lenda e que traz um fascínio. E esse fascínio pode ser personificado. Algumas pessoas podem se tornar mito verdadeiro, não é? Mito verdadeiro. O esplendor cultural grego, na página 198, diz assim: a Grécia Antiga viveu um esplendor cultural como poucas civilizações da antiguidade, tanto oriental quanto ocidental. Além da religião, a Grécia teve como destaque, muito bem, o teatro, a filosofia, a ciência e a história. Além da religião, a Grécia teve como destaques o teatro, a filosofia, a ciência e a história. Ponto. Isso se deveu aos contatos com outros povos e outras culturas. O primeiro passo, ainda na fase pré-homérica, aí você está aí se perguntando, o que significa pré-homérica? Pré-homérica significa o período antes de Homero. Quem foi Homero? Isso, aquele poeta grego que escreveu as duas obras famosíssimas, a Ilíada e a Odisseia. Como não havia muitos vestígios daquele período, daquela época, os historiadores acharam por bem tornar Homero como sendo uma referência. E antes dele se chama o período pré-homérico. Pré significa antes. Vamos lá. Ainda na fase pré-homérica foi o deslocamento dos povos indo-europeus como jônios e dóricos para a Grécia continental. Além disso, houve o contato dos atenienses com os fenícios e egípcios. Por exemplo, por meio do comércio marítimo. E no período clássico da Grécia, Péricles aproveitou, muito bem, acompanha a leitura isso. Péricles aproveitou os recursos acumulados pela Liga de Delos e investiu na cultura grega. Podemos dizer, no entanto, que a fase de consolidação da cultura grega foi o período de dominação macedônica, exercida por Alexandre o Grande, que investiu na construção de museus, teatros e, muito bem, bibliotecas. Investiu na construção de museus, teatros e bibliotecas. Ponto.
Ponto. A religião. A influência da religião no cotidiano foi fundamental para a sociedade grega. Os habitantes da Grécia dificilmente tomavam atitudes sem antes consultar e pedir permissão aos deuses mitológicos. Ponto. Os deuses, no entanto, possuíam poderes sobrenaturais como características humanas e eles eram uma espécie de representação divina dos humanos. Cada cidade-estado grega tinha seu próprio Deus que a protegia, o que não impedia o culto a outros deuses. Para melhor reverenciar as divindades, os gregos construíram templos. Costuma-se chamar a reunião de deuses que habitavam o Monte Olímpio de Panteão. A reunião dos deuses passou a ser chamada de Panteão. Aqui no livro, na página 198, nós temos um link que você já tão bem conhece, que é aquela característica de mostrar para a gente de forma mais específica o significado de alguns termos. O que está dizendo aí? O Monte Olimpo é a mais alta montanha da Grécia. A mitologia grega acreditava que os deuses habitavam o Monte Olimpo, onde ocorria o Panteão, espécie de reunião para se discutir a humanidade. Reunião para se discutir a humanidade. Pois bem, saindo da página 198, vamos para a página 199. Continuando aí, preste atenção. O principal deus da Grécia era Zeus, criador do universo e dos homens, mas outros deuses também tinham grande destaque. Os troianos, por exemplo, cultuavam o deus Apolo, que simbolizava a verdade, sendo reverenciado como Deus Sol. Em Atenas, a deusa Atena era a principal, a quem se atribuía a sabedoria e a arte. Afrodite era cultuada como deusa do amor e da beleza. Representava o casamento e as mulheres. E na mitologia era esposa de Zeus. Poseidon era o deus do mar. Dionísio era o deus do vinho. Ademais, prosseguindo aí, isso, muito bem, existiam outros personagens da mitologia grega que eram tratados com muita reverência e considerados verdadeiros heróis. Eram os semideuses, geralmente filhos de deuses e humanos como Teseu, Perseu e Ajax. Na página 199, no nosso querido livro, nós temos esta situação de link identificando a característica desses três deuses aqui, não é? Teseu, filho de Atena, foi um herói grego que ficou conhecido na mitologia grega por ter derrotado o Minotauro. E o filho de Zeus, com a princesa Diana de Argos, Perseu, ficou famoso por ter matado a criatura Medusa, monstro que transformava as pessoas em pedra. Vamos conhecer o teatro grego, como é que se apresentava. O teatro era uma das experiências artísticas que mais os gregos gostavam. Buscavam retratar o cotidiano, principalmente as guerras. A tragédia grega também é uma característica, aquele drama
Não vá pensar que é o drama de novela mexicana, não, viu? Mas aquele drama, aquela coisa, aquela situação que o mundo vai se acabar, aquela tragédia, também uma comédia como característica do teatro grego. Diz assim: o teatro grego era uma das expressões artísticas de que os gregos mais gostavam. Buscava se retratar o cotidiano, principalmente as guerras, como as médicas e a do Peloponeso, mas também as relações com os deuses e os feitos dos heróis semideuses. A relação entre essa arte e a religião era tão verdadeira que o teatro surgiu das festas atribuídas ao deus Dionísio. Indo aqui para o livro, mostrando as imagens, nós temos aqui na página 199, Zeus, que era cultuado como o pai dos deuses e dos homens, está aqui, ó, Zeus, e embaixo nós temos uma imagem do teatro grego, não é? Que foi surgindo ali a partir do momento que faziam festas para o deus Dionísio, Vamos nas próximas aulas aprofundar essa questão do teatro, verificando de forma mais específica a tragédia e a filosofia grega, não é? Filosofia que vai ser uma característica muito marcante dos gregos, principalmente de Atenas, da cidade-estado de Atenas. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Fiquem atentos aí ao prosseguimento das aulas. Um forte abraço a todos, viu, pessoal? E até a próxima. Se cuidem. Um abraço para todos vocês. Tchau.